Olá, tudo bem? Eu sou o pastor José Cândido, aqui do canal Um Papo de Teologia, e eu quero hoje encerrar aqui esse nosso mini curso de homilética e exegese bíblicas. E enquanto passa aí a nossa vinheta aqui do canal, eu quero te convidar, se você ainda não estiver inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, sempre tem conteúdo novo aqui. Nós vamos começar um novo conteúdo a partir da semana que vem, falando aí um pouquinho sobre as formas de interpretação dentro da escatologia, para que você tenha um pouco mais de bagagem, para interpretar os textos, principalmente os textos de Apocalipse. Então, se inscreva, deixe aí o seu gostei, não gostei, o comentário. Nós estamos aqui para ajudar a edificar o corpo de Cristo. Que Deus te abençoe. E vamos. Pois bem, como eu disse, essa será a nossa última aula desse nosso mini curso, Hoje, como eu já havia falado na aula anterior, nós iremos falar um pouquinho sobre exegese bíblica. Eu até tinha pensado de fazer aqui alguns exercícios, mas eu acho que se a gente aprofundar um pouquinho aqui na exegese, vai ser mais útil para o seu ministério. Então, você que é pastor, você que é pregador da palavra, que é líder de célula, de pequeno grupo, fique atento a esses tópicos que eu vou abordar aqui. É claro que eu não vou aprofundar, nós não teremos tempo para isso, E eu sugiro que você estude, que você procure bons livros, que você procure bons léxicos, que você não vá ministrar a palavra de Deus, seja onde for, que você não vá sem ter antes estudado bem o texto. Seja bereano, Analise aquilo que chegou até você, tenha uma visão crítica sobre o que chegou até as suas mãos, leia, leve isso até as Escrituras, verifique se o que está sendo dito, o que está sendo ensinado está de acordo com a Bíblia. Cuidado nesse tempo de internet, nesse tempo de informações rápidas, não de sabedoria, mas de informações rápidas. Muitas ideias erradas, muitas heresias têm sido ensinadas nas igrejas. E, irmãos, eu sempre digo isso, nós iremos prestar contas a Deus. E nós não iremos prestar contas a Deus somente daquilo que nós fizermos, mas também daquilo que nós falarmos. E a Bíblia diz que nem todos devem querer ser mestres, nem todos devem querer ensinar a palavra de Deus, porque o juízo será um juízo um pouco mais severo sobre ele. Então, de verdade, se esmere no estudo da palavra, gaste tempo. Quando você tiver que falar, quando você tiver que ensinar, quando você tiver que ministrar, onde quer que seja, gaste tempo estudando a palavra. Faça isso com amor, faça isso com paixão, faça isso com amor por Deus, com amor pelas vidas e com paixão pelas vidas. Porque o apóstolo Paulo diz que há um só fundamento, mas nós edificamos sobre esse fundamento. Nós edificamos sobre aquilo que Jesus e os apóstolos deixaram, mas nós devemos tomar cuidado com a forma com que estamos edificando. Então, tome muito cuidado, exerça o seu ministério, o chamado de Deus na sua vida. Se o seu coração arde em ensinar a palavra de Deus, em ser um pregador, em ser um líder de pequeno grupo, que você faça isso com zelo, É óbvio, irmãos, nada vem de nós, é tudo dele, para a glória dele, mas nós precisamos ser zelosos. Deus não abençoa preguiçosos. A graça, a unção, o favor de Deus estão sobre aqueles que são diligentes. Então, seja diligente. Não fique procrastinando o seu estudo, não procrastine o estudo da palavra de Deus. Seja diligente no seu tempo devocional, ore, fale com o Senhor. E Deus irá ministrar ao seu coração tudo aquilo que Ele tem para o seu ministério e para aqueles que estão te ouvindo. Amém? Primeira coisa que eu quero te dizer. Quando você estiver estudando um texto bíblico, entenda, você irá trazer para hoje uma palavra que foi dita ontem. Você irá trazer para o presente uma palavra que foi dita no passado.
Então, esse é para mim um dos grandes desafios da interpretação bíblica. Sabe, nós não devemos, irmãos, interpretar a realidade de uma época passada baseados na nossa época. Por quê? Porque a Bíblia ela foi escrita para pessoas que viveram em outro tempo. E talvez você escute isso e diga assim, mas espera aí, professor, se foi escrita para pessoas de outro tempo, então não vale para mim. Não, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Quando eu olho para um texto da Bíblia e eu vou ensinar esse texto, eu preciso ter bem claro na minha cabeça. Esse texto ele foi escrito debaixo de uma visão cultural de um povo, de uma época. Então, para que eu interprete corretamente esse texto, eu preciso entender o que era a cultura daquele povo. Deixa eu te dar um exemplo. Lá em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 16 também, versículo 20, Paulo diz assim que nós devemos saudar os irmãos com ósculo santo. Percebe? Mas isso é uma orientação cultural. Não é? Até hoje no Oriente é comum um homem saudar a outro homem com um ósculo, com um beijo. Mas será que essa orientação ela tem uma aplicação para o contexto cultural brasileiro? O princípio não mudou, mas o aspecto cultural, sim. Então, primeira coisa, entenda, né? Eu estou lendo um texto, eu estou interpretando um texto, eu vou falar de um texto que foi escrito em um contexto cultural diferente. Isso não invalida o texto, né? Mas isso vai me ajudar não só a entender, mas a interpretar e aplicar melhor o que ali foi escrito. Segunda coisa que eu quero te dizer, já comecei a falar um pouquinho aqui na introdução. Todo trabalho de interpretação de um texto da Bíblia começa com oração. O melhor intérprete da Bíblia é quem escreveu, é quem a escreveu. Então, o melhor intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Se você começa a ler a Bíblia e começa a interpretar a Bíblia sem nenhum critério, se você começa a ler e interpretar a Bíblia sem se preocupar com o que o Espírito Santo estava comunicando ali, você vai ter problemas. Porque você, na sua cabeça, você vai conseguir tirar coisas dali que são absurdas. Absurdas. Então, nunca interprete um texto bíblico sem orar. Abra a Bíblia e ore. Sabe, eu tenho sempre pensado assim, se eu abro um livro, se eu pego um jornal para ler, quando eu vou ler, por exemplo, uma notícia ali sobre política, na minha cabeça já existem vários conceitos prontos a respeito do que eu vou ler. Eu já tenho uma opinião formada. Quando eu vou ler a Bíblia, eu também tenho uma opinião formada a respeito de quase todos os assuntos que estão na Bíblia. Agora, o que a Bíblia quer me comunicar a respeito daquele assunto? O que a Bíblia quer transformar na minha vida a respeito daquele assunto? Qual é o conceito errado que está na minha vida e que a Bíblia quer transformar? Isso só vai acontecer se o meu coração estiver diante de Deus, em submissão, em gratidão e em amor. Então, comece a interpretação com oração. Segunda coisa que eu quero te dizer, olhe para o texto bíblico e entenda, esse texto é um texto descritivo ou é um texto prescritivo? O que isso quer dizer? Esse texto é um texto que é uma descrição, ele está narrando, mostrando um acontecimento, um fato que aconteceu com aquele escritor, ele está me contando isso. Por exemplo, vamos pensar os relatos históricos.
não é? Eles aconteceram de fato. Quando eu pego ali a saída do Egito, eu tenho um fato histórico, não é isso? Agora, nós temos nesses fatos históricos lições espirituais. Nós temos nesses fatos históricos elementos que nós podemos aplicar na nossa vida. Mas nós não devemos tirar de fatos históricos princípios doutrinários. Entendeu? Porque, por exemplo, vamos pegar um fato histórico aqui para servir de exemplo o que eu estou te falando. Vamos pensar. Josué, capítulo 10. Lembra de Josué, capítulo 10? Eles estão ali no vale, né, lutando, e Israel está ganhando, mas o dia está acabando. O que Josué faz? Ele ora e ele fala para Deus: Deus, aumenta o dia para que Israel vença. E a Bíblia diz que o sol parou. O sol parou. Bom, Josué está narrando para nós que a sua oração provocou uma alteração no próprio cosmos. Deus alterou o cosmos para que Israel vencesse. Há aqui uma lição espiritual. Deus muda todas as coisas a partir da nossa oração. Deus altera, né? Isso está escrito lá nos evangelhos. Deus altera o curso das coisas em razão da nossa fé depositada nele. Isso é uma lição. Mas eu não posso criar uma doutrina a partir desse texto. Por exemplo, eu não posso dizer, eu estou pensando aqui em coisas bem rápidas, tá? Mas eu não posso dizer, por exemplo, que todas as nossas lutas só serão vencidas durante o dia, que à noite a gente não vai vencer nenhuma luta. Entendeu? Não dá para eu criar uma doutrina, falar, aqui na igreja todas as lutas são vencidas durante o dia. Não dá para eu inventar uma doutrina dessa. Por quê? Porque é um relato histórico, que tem uma lição espiritual, mas que dessa lição não dá para tirar uma doutrina absoluta, uma doutrina para a igreja. Eu tenho textos descritivos que são doutrinários, mas eu não posso pegar um texto descritivo histórico e transformá-lo, onde há um relato histórico, e transformá-lo em um texto doutrinário. Por quê? Porque a Bíblia não fez isso e eu não tenho autoridade para fazer. Eu não posso alterar. Ninguém, nenhum homem tem autoridade para fazer isso. Agora, existem textos que são textos prescritivos. Princípios morais da lei permaneceram no Novo Testamento. Não se engane. O apóstolo João, escrevendo a esse respeito, ele lá nas suas cartas pastorais, ele diz assim: os teus mandamentos não são pesados para mim. Espera aí, se não existem mais mandamentos, se a igreja não está mais sujeita a mandamentos, de que João estava falando? Para que serve a carta de Pedro, o capítulo 3 da carta de Pedro, da primeira carta? Se não existem mais mandamentos, se não existem mais regras, se é tudo graça e eu posso então andar do jeito que eu quiser, então a gente tem que tirar pelo menos a metade do Novo Testamento da Bíblia. Não se engane. Vida cristã não é uma vida que você vive do jeito que você quer. Nós não somos mais donos de nós mesmos, nós temos um Senhor. E se nós não tivermos um Senhor, nós também não temos um Salvador. Então, cuidado com isso. Cuidado com essa doutrina da hipergraça, cuidado com essa doutrina de que é tudo graça e que Jesus perdoou até os pecados que estão no seu pensamento, mas que você nunca se arrependeu. Cuidado. É preciso que haja arrependimento. Pastor, quer dizer que Jesus ainda não perdoou os pecados que são no futuro? Não, Jesus já perdoou. O fato de dizer que Jesus já perdoou não quer dizer que você pode sair pecando do jeito que você quiser. O que quer dizer, o que Paulo quer dizer, quando ele está falando a esse respeito, é que há graça suficiente para perdoar todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro.
mas isso não te dá autoridade para sair pecando. 1 de João capítulo 1, verso 8 diz que ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados, mas nós precisamos o quê? Confessar esses pecados, arrependermos desses pecados. E arrependimento implica em mudança de vida. Então, cuidado com gente que está pegando um texto que é um texto descritivo e está criando para esse texto doutrina. Cuidado com isso. Sabe, o contrário também é verdade, né? De gente que pega um texto prescritivo, doutrinário e cria usos e costumes a partir desse texto. E aplica, né, usos e costumes nesse texto e traz isso como doutrina para a igreja. Isso também está errado. Né? Por exemplo, o uso do véu. Então, cuidado, analise. É um texto descritivo ou é um texto prescritivo? O que esse texto está me mostrando? Terceiro aspecto importante. Vá da ideia simples para a ideia complexa. Não faça o contrário. Não faça o contrário. Você não vai entender o que é complexo para depois entender o simples. Entenda o simples primeiro e faça uma aplicação do simples. Leia o texto e pense assim, espera aí, qual é a explicação mais simples para esse texto? O que até uma pessoa que semi-analfabeta consegue entender lendo esse texto? E o que um erudito consegue ler e entender desse texto? A verdade mais clara do texto, ela é sempre preferível àqueles posicionamentos mais complexos. Por quê? Porque o evangelho é simples. O evangelho é para alcançar a pessoa mais simples, mais sem instrução e para alcançar um pós-doutor. O evangelho é simples. Entenda de uma forma simples aquele texto. E aí sim, entendeu? A verdade que está ali simples pode ser aplicada? Pode. Aí, se você quiser aprofundar nessa verdade, aí você pode fazer ali uma interpretação a partir de um conceito moral que está no texto, não um conceito moral fora do texto, mas um conceito moral que está naquele texto, aprofundar essa discussão, você pode fazer, mas primeiro procure entender a verdade simples do texto. Às vezes eu vejo as pessoas falando de apostasia no fim dos tempos, usando o texto de Tessalonicenses e o texto de Timóteo como se a palavra apostasia usada nos dois textos, né? Porque nos dois textos tem a palavra apostasia, fosse a mesma coisa. Existem textos difíceis, a gente precisa reconhecer, mas esses textos, eles não são essenciais para a nossa fé, no sentido de que se nós não entendermos profundamente o que está lá, nós não seremos salvos. Então, cuidado com textos que são textos misteriosos, textos muito difíceis de serem interpretados, porque dificilmente isso vai edificar muito quem está te ouvindo, né? Isso é bom numa conversa acadêmica, isso é bom quando você está ali com um grupo de cristãos mais maduros, né? Mas talvez uma boa parte das pessoas que vão te ouvir não esteja nem interessada em ouvir esse tipo de coisa, né? E muitos não vão ter nem a maturidade para entender esses textos. Então, seja simples, vá do simples para o complexo, mas vá com tempo, com calma, não atropele as coisas. Leve em conta outro aspecto, leve em conta a revelação progressiva. A Bíblia não foi escrita de uma vez só. O plano de Deus para a humanidade não foi descrito de uma vez só. Há uma revelação progressiva, dentro da palavra de Deus. Né? Primeiro tem uma coisa, depois tem outra, Isso está em Gênesis 1, irmãos. Não é? Deus foi fazendo progressivamente todas as coisas. Então leve em conta a revelação progressiva, quando você estiver ensinando, leve em conta a revelação progressiva quando você estiver pregando, leve em conta a revelação progressiva quando você também estiver estudando.
eu gosto de entender que quando, por exemplo, se eu pegar o ensino da igreja adventista de que as pessoas elas morrem e elas vão para o túmulo, e lá no túmulo elas ficam inconscientes e ficarão inconscientes até o dia da ressurreição final, né? Isso é um ensino adventista que é conhecido aí da maioria das pessoas. Essa revelação ela desconsidera a interpretação progressiva da Bíblia, não é? Porque quando eu vou olhar, por exemplo, um texto que eles gostam muito de usar, que é o texto de Eclesiastes, quando eu vou usar o texto de Eclesiastes para interpretar, eu preciso pensar que ali, no Antigo Testamento, Deus está ensinando que aquele povo conseguia entender até ali. Mas quando eu vou caminhando e chego no Novo Testamento, a Bíblia fala de forma muito clara sobre o estado intermediário. Não é? O que a gente vai fazer com o texto de Rick e Lázaro? Se a gente pensar que quem morreu está no estado inconsciente, não é? Eu poderia citar vários textos aqui, mas só esse. Então, eu preciso levar em conta a revelação progressiva. Outro aspecto, compare texto com texto. A Bíblia interpreta a Bíblia. O melhor intérprete da Bíblia é quem escreveu a Bíblia. Então, eu vou buscar a unção, a revelação do Espírito Santo, mas eu vou pegar um texto da Bíblia e vou comparar um texto com outro. E vou entender, peraí, nesse texto a Bíblia está me ensinando isso. Tá, mas qual é um texto correlato, um texto semelhante? Esse outro texto aqui. Então, aqui a Bíblia está me ensinando isso. Os dois ensinos, eles são conflitantes? Então eu estou interpretando errado, porque a Bíblia não se contradiz. Percebe isso? Se eu pego um texto e eu entendo nesse texto uma verdade, e eu pego um outro texto que é semelhante e entendo nesse outro texto uma outra verdade, então eu estou interpretando errado. Talvez os dois textos, né? Talvez esteja interpretando só um, mas é bem comum a gente estar interpretando errado os dois. Porque a Bíblia não se contradiz. O que a gente vê muitas vezes são erros assim grosseiros de interpretação, né? Gente que quer interpretar a Bíblia por analogia, gente que olha para o texto da Bíblia e entende, né, esses textos como, por exemplo, pega o texto lá de Daniel capítulo 9 e entende que aquele texto é um texto alegórico. Irmãos, aquele texto não é um texto alegórico, né? Não dá para eu ficar fazendo alegoria ali, para eu ficar pensando ali em várias imagens ali, né? Ou várias figuras, né? Proféticas para aquele texto. Não, o texto é um texto profético, mas ele é um texto literal. Ele se cumpriu em parte, sim, mas ele é um texto literal. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. O Antigo Testamento, o texto de Hebreus nos diz que o Antigo Testamento ele é sombra e ele é figura do Novo Testamento. Entende? Então, se eu pego, olha só, vou te dar um exemplo aqui do quanto isso é perigoso. Então, eu vou pegar o texto de Gênesis 6, que está me falando do dilúvio, e vou falar assim, olha, a arca é uma figura da igreja. O dilúvio é uma figura do juízo. Então, todos aqueles que estiverem dentro da arca estarão salvos do juízo, e os que estiverem fora morrerão. Olha, eu até posso fazer uma interpretação dessa forma. Qual é o perigo, então? É eu pensar que o dilúvio não aconteceu, que ele é uma alegoria para que eu entenda o que vai acontecer no fim dos tempos. Percebe? Eu posso usar como uma figura, eu posso até pensar que existe ali um princípio ali profético, né? Eu posso, mas eu não posso falar que a interpretação ali é exclusivamente alegórica. Por quê? Porque senão eu vou falar que o dilúvio não aconteceu. Outro aspecto importante, cuidado com as novas revelações. Irmãos, o Espírito Santo não concede nova revelação.
Ele concede iluminação. Então, não há uma nova verdade a ser acrescentada sobre o texto bíblico. Cuidado com isso. Cuidado. A verdade é apenas uma. As aplicações dessa verdade são diversas, porque a graça de Deus é multiforme, como a Bíblia nos diz. Mas a verdade é uma só. Nós estamos aqui para entendermos a verdade debaixo da unção do Espírito de Cristo, aplicar essas verdades. Mas cuidado com novas revelações. Sabe o que eu tenho percebido? Muitas vezes, irmãos, a gente tem autores que ensinam heresias durante uma grande parte da vida. E no fim, percebem que fizeram errado. E alguns até pedem perdão por isso. Mas o estrago que foi provocado naquele tempo, as pessoas que se perderam naquele tempo porque aquele ensino foi propagado, não é? Pessoas que morreram nesse intervalo, elas não podem mais mudar o que elas pensaram e o que elas de alguma forma, e no que elas de alguma forma creram, né? Então cuidado, não vá abraçando doutrina nova sem analisar isso, sem submeter isso ao contexto histórico da igreja. Irmãos, um texto bíblico não vai dizer para mim hoje, em 2023, um princípio eterno que ele não diz para os pais da igreja, que ele não diz para os apóstolos. Não vai. Deixa eu te dar um exemplo. Em qual texto bíblico nós temos uma revelação do inferno? Em qual texto bíblico nós temos Jesus ou os discípulos ou qualquer profeta do Antigo Testamento dizendo que estava no coração de Deus revelar o inferno? Não tem, irmãos. Não tem. Se não tem no texto bíblico, irmãos, as revelações que vêm surgindo aí de como é o inferno, como que o inferno está organizado, qual é o tipo de som que tem no inferno, quem é que está no inferno, se no inferno tem barato ou não, né? Irmãos, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Então se afaste dessas coisas. Para que você vai querer aprender como que o inferno é organizado? Isso edifica o corpo onde? Nós temos que ensinar para o corpo como que o céu é, não é como que o inferno é. Não é? Então, isso não vai te edificar. Então, cuidado com novas revelações. Outro aspecto, observe o contexto. Você vai interpretar o texto? Observe o contexto. Cuidado com o contexto do texto. Olha o que está escrito no texto que vem antes, no texto que precede e no texto que sucede. Não pegue um versículo isolado. Entenda o que está escrito ali. Por que está escrito? Sabe, eu olho, por exemplo, o texto de Marcos, Jesus dizendo assim: ide, portanto, e fazei discípulos. Quem crer e for batizado será condenado, quem não será salvo, quem não crer será condenado. Irmãos, para quem que Jesus está falando? Para um grupo de judeus. Um grupo de judeus que não tinha, lembra que o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, provavelmente o João Marcos, né? Do que ele ouviu de Pedro. E Pedro está ensinando para a igreja formada por judeus que está em Roma. Então, não há no texto de Marcos uma preocupação em falar, por exemplo, a respeito de práticas ocultistas. Por quê? Porque aquele povo não tinha essas práticas. Então, se eu pego o texto e aplico a um grupo que tem outros tipos de práticas e digo para aquele grupo, não, basta você crer e pronto, resolveu, você não precisa mudar de vida, eu anulo a Escritura. Por quê? Porque eu vou ter textos em Romanos, eu vou ter textos em
Coríntios, eu vou ter textos em 1 de Pedro, que dizem que aquele que creu muda de vida. Aquele que creu anda em novidade de vida. Aquele que creu vive como Jesus viveu. O que isso quer dizer, irmãos? Como Jesus viveu, andando sobre as águas, curando, ressuscitando pessoas? Não necessariamente, mas em santidade. Agora eu pego lá e prego o texto fora do contexto, fora do que ele está dizendo, e digo para a pessoa: você pode continuar aí com a sua vida de pecado, aí não tem problema não, continua vivendo do mesmo jeito aí, basta você falar que creu em Cristo. A Bíblia não ensina isso, irmãos. Então observe o contexto, cuidado com o contexto. Às vezes eu vejo gente falando ali, por exemplo, do texto lá de Apocalipse, 3, quando diz lá assim, quem dera você fosse frio, quem dera você fosse quente, mas você não é nem frio nem quente, você é morno e eu vou te vomitar. E ele não vai olhar o contexto, Por que frio e quente? O que está sendo dito ali? Será que Jesus não estaria ali comparando alguma coisa? Será que Jesus está dizendo que é bom ser frio, que é melhor ser frio do que morno? Não é isso, irmãos. Nós não temos que ser frios na nossa fé. Jesus está comparando ali, olhando ali para duas regiões específicas ali, ele está falando de geografia. Mas se você não estuda o contexto, você vai pregar como se ser frio e ser quente fossem a mesma coisa. E não é isso que o texto está dizendo. Então, observe o contexto. Eu quero, assim, retrazer um exemplo aqui que é até engraçado para você pensar a respeito. Provavelmente você já viu, se não tem aí no YouTube, há um vídeo mostrando que um pregador, um culto ao ar livre à noite, ele começa a pregar e parece que antes dele pregar, a equipe de louvor havia cantado a música Solta o Cabo da Nau, e o pregador subiu ali empolgado, não estudou o texto nenhum, não preparou o texto nenhum para falar, subiu empolgado e começou a falar: tá vendo, irmãos, o problema é esse, Deus queria tomar o controle da vida do Danal, mas o Danal não soltava o cabo, não soltava o remo. Então Deus está dizendo: solta o cabo, Danal, solta o remo, e Danal não solta. Irmãos, eu sei, é uma simplicidade aí, uma humildade no sentido de conhecimento ali, mas imagina, isso vira um motivo de chacota e um motivo de vergonha para o Evangelho. Quanto tempo? Isso já tem, sei lá quantos anos, mais de 20 anos, e isso continua aí na internet aí para todo mundo ver. Olha aí o povo crente, como é que eles fazem? Solta o cabo da nau, não sabe nem o que é nau, Então, misericórdia, que Deus possa de verdade nos ajudar a estudar e interpretar os textos bíblicos da forma correta. E eu quero aqui te estimular: estude a Bíblia, compre bons livros, leia, seja diligente e zeloso com aquilo que Deus te deu para fazer. Ele vai nos cobrar. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até mais.